isso que a palavra representa para nós. Ela que permanece para sempre. Nós vimos isto e o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, vai dizer isto. Essa é uma palavra permanente. Essa é uma palavra eficaz. Por que ela é permanente e eficaz? Começam agora a aparecer resultados desta palavra permanente e eficaz. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, ele começa agora a discorrer a esse respeito. Diz o versículo 1: abandonando toda malícia e todo engano, e hipocrisias, e invejas, e toda maledicência. Observando esse texto, nós vamos perceber o seguinte: ele começa, tem uma versão que diz, portanto, por causa disto, abandonando. Ou seja, em razão daquilo que foi dito anteriormente, o que nos resta agora? Abandonar todas essas coisas que ele vai descrever. Nesta oportunidade, nós queremos falar somente sobre a malícia. O que é essa malícia? Essa malícia, ela significa todo mal, toda inimizade, tudo aquilo que nos faz afastar da pessoa e da presença de Deus. Por isso é que, quando nós olhamos a palavra, esse novo nascimento agora, que vem trazendo uma nova vida, faz com que nós tenhamos um novo tipo de compromisso. Esse compromisso já é abandonando, ou seja, deixando definitivamente dessas coisas para seguir agora um novo caminho. O que é essa malícia, então? Significa que nós podemos ainda aninhar no nosso dia aquelas coisas que nos levam para a prática de antigos comportamentos que tínhamos. Por quê? O novo nascimento em Cristo nos faz agora reaprender como uma criança nova. Nós vimos anteriormente como uma criança recém-nascida, nos faz reaprender agora a dar um crescimento a nós com um novo sentido, com um novo significado. Isso tem que ver com deixar as coisas que anteriormente faziam parte da nossa estrutura, da nossa forma de viver, para agora adotar uma nova maneira de ser. Ora, significa isso então renunciar toda natureza má, renunciar toda fraude, toda dissimulação, toda depreciação, tudo aquilo que anteriormente nos fazia ter o comportamento, Deus, não sei, eu não estou muito chegado nisso aí, não estou muito preocupado com Deus, mais ainda, Deus não existe. E se ele existe, ele é um ser amoroso e etc. A Bíblia vai dizer muito claramente que há um novo compromisso agora com aquele que, ouvindo a palavra da evangelização, que anuncia ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso nos compromete agora com um novo estilo de vida. Isso nos leva então a abandonar em primeiro lugar a malícia. Malícia também tem aquele sentido, aquelas coisinhas assim muito picantes, né? Com as quais nós muitas vezes trabalhamos. Aquelas interpretações que parece que são desse jeito,
mas no final das contas, quando confrontados com a palavra, nós descobrimos que não é desta forma. São as meias verdades que muitas vezes são colocadas pelo inimigo para nós, porque prestem atenção. O inimigo, ele sabe que na maioria das vezes não adianta bater de frente. O que é mais importante é fazer com que as pessoas percebam que aquilo que elas estão achando não é exatamente do jeito que nós estamos vendo. Que existe uma possibilidade alternativa. Foi essa mesma coisa que ele disse a Eva lá no Jardim do Éden. E ele continua dizendo, isso significa, parece que o mal tem um lado bom, uma boa característica, porque consegue amoldar a nossa vida, a nossa interpretação de uma forma mais agradável para nós, mas que a palavra de Deus não aceita. Então, abandonado significa deixando definitivamente de lado. E esse é um desafio para nós, como verdadeiros cristãos comprometidos com aquilo que é a palavra de Deus.